recebemos António Câmara, professor, investigador, empreendedor, cientista, curioso, criativo e visionário. Ainda pá. Nasceu em Lisboa, licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e doutorou-se na Virginia Tech, nos Estados Unidos da América. Professor catedrático na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, com passagens como professor visitante em Cornell e no MIT. Fundou empresas como a iDreams, Invisible e Azorian. Atualmente lidera o projeto Seixal Criativo, uma iniciativa que visa inspirar e capacitar jovens através da tecnologia e da criatividade. Na verdade, diga-me, é apenas conseguir que os jovens consigam o desafio mais simples e mais complicado, que é ter ideias. Sim, a nossa experiência mostra isso. Nós fizemos uma primeira aula onde pedimos aos alunos para terem ideias. E os alunos eram, nessa altura, nessa aula eram à volta de 60 e dividimos em grupos e cada grupo tinha à volta de 5 ideias. E, portanto, ficámos extraordinariamente surpreendidos com a facilidade que eles têm de criar, de ter ideias. Então, diga-me o que é que despertou, em primeiro lugar, para a ciência e para a tecnologia? Bem, eu tenho um percurso muito distinto da maioria das pessoas, porque o meu pai, aos meus 12 anos, disse-me que a escola era uma seca do pior, que eu podia faltar o que me apetecesse. Ensinou-me a fazer testes e exames e disse-me: agora tu escolhe algo que tu verdadeiramente gostes e aí eu dou todo o teu apoio. E então eu escolhi ténis e o meu pai assinou-me uma revista que foi o World Tennis e disse-me: tu agora tenta ser o melhor que puderes. E então eu basicamente ia à escola, mas verdadeiramente a minha cabeça estava no ténis, mas eu no ténis comecei a aplicar tudo aquilo que aprendia na escola. A matemática, a física, olhava para o ténis sob um ponto de vista completamente diferente. Portanto, cheguei à conclusão que essa interação entre, no fundo, as áreas do conhecimento que eu tinha na escola e o ténis dá-me vantagens enormes. Então acredita que, na verdade, foi porque aquilo que foi descoberto durante esse tempo, naturalmente com a possibilidade e a abertura do seu pai, foi de descobrir efetivamente aquilo que gostava e o interesse depois adveio. Completamente. Eu tinha uma paixão que me organizava a vida, inclusive até as cadeiras normais. E depois, através do ténis, que comecei a jogar também internacionalmente e a contactar com grandes treinadores que, na verdade, eram cientistas. Por exemplo, a Checoslováquia, que era número 1 no mundo da altura, tinha um treinador absolutamente fantástico, de facto era um cientista. E, portanto, graças ao ténis eu fui para estudar para os Estados Unidos, onde era para ser jogador de ténis, mas como tinha ganho $300, a organização americana NCAA não me permitiu. Mas quando cheguei aos Estados Unidos percebi, há esta cena excepcional que é eu imaginar o que me apetecer e testar as minhas ideias e aí comecei a abraçar a ciência de uma forma mais consistente, embora tenha-me mantido sempre a jogar ténis. Aqui o percurso do professor acaba por ser um bocadinho a explicação que nós aqui na Open Learning School damos quando as famílias perguntam. Então, mas na verdade eles só aprendem por projetos e quando aquilo em que nós focamos nós na verdade aprendemos por dois motivos, não é? Por necessidade e por vontade. E a vontade e o desejo é aquilo que ali está, é o que move, não é? É a tal paixão e o resto advém daí mesmo, a necessidade de perceber mais, porque vai contactar com pessoas diferentes e o medo da maioria das famílias advém daí mesmo, que é então e se não tiver, e a questão que se coloca muitas vezes é então e se ele não tiver interesse em nada e não quiser aprender nada? Isso é curioso porque mesmo no Seixal Criativo, de vez em quando nós confrontamos com pessoas assim. Eu acho que não tenho ideia nenhuma, não estou interessado por nada e eu acho que há vários truques. Em primeiro lugar, é que a maior parte das pessoas, e foi muito alguns dos casos com que nós tratamos, há algo que os irrita sempre. Há uma irritação. E só o facto de pensar em resolver a irritação é em si uma ideia. É um ponto de Podem partida. explorar, é um ponto de partida. Portanto, isso é o lado quase negativo. Okay? E o outro lado é o lado aspiracional. Aquilo que eu acho que é mais difícil em Portugal
é puxar pelo lado aspiracional. Eu acho que um dos maiores dramas que nós temos em Portugal, excetuando talvez aqueles que vão jogar futebol e querem ser como o Cristiano Ronaldo, é puxar por esse lado aspiracional, porque eles acham que está muito distante. E, Não é portanto, possível, não é não é alcançável. possível. E um dos nossos trabalhos é mostrar-lhes, é possível. Isto é, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos no Seixal Criativo é convidar portugueses e portuguesas, como eles, muitos deles até vieram do Seixal, que estão na Agência Espacial Europeia ou estão no Google a desenhar o Google Maps. É possível. E, portanto, a parte que tem sido mais difícil ao longo da minha carreira é esta parte aspiracional. Eles terem paixão, isto é aquilo que eu quero fazer. E é aqui que vem o papel do adulto, não é? Sem dúvida. Porque Sem nós, na dúvida. verdade, cruzámos-nos quando eu fui visitar o Seixal Criativo pela primeira vez e foi aí que me revi num espaço onde, tanto que nós neste momento temos aqui na Quinta, na nossa escola aqui da Open Learning School, programação inclusive com um dos professores do Seixal Criativo, mas foi precisamente por isso, nós estávamos num espaço onde eu estava a rever a vossa ação enquanto adultos que os orientam, é muito semelhante ao que nós fazemos. Portanto, há aqui este cuidado, há uma proximidade, também aqui para percebermos um bocadinho, há uma proximidade muito grande com os estudantes, não é? Com os miúdos, e que depois nos permite chegar, só depois dessa relação estar estabelecida, é que nos permite chegar até eles e lá está. Poder cuidar desta situação aspiracional, perceber se há alguma irritação, perceber se são miúdos que têm efetivamente ideias. É este papel do adulto que é fundamental. Eu acho que há um papel muito importante. Eu uma vez ouvi Nicolas Negroponte, que criou a MIT Media Lab, é um grego-americano, perguntaram, porque é que há esta diferença entre os Estados Unidos e a Europa, a criação de empresas? E ele disse, a Europa tem tudo, tem talento, até tem dinheiro, tem tudo. A diferença é que nós aqui acreditamos na juventude. E eu acreditar na juventude, eu acho que só este facto, eu acredito na juventude, leva a algo que é muito distinto da prática normal que eu, por exemplo, sofri ao longo do meu percurso escolar. Eu senti-me sempre a ser examinado. Eu tinha exames e testes. E, por exemplo, quando eu cheguei aos Estados Unidos, a grande diferença foi que, subitamente, tinha pessoas que me queriam ajudar a ser o melhor possível. Curiosamente, eu já tinha experienciado isso no ténis. Os treinadores no ténis, esses sim, queriam que eu fosse o melhor possível. Na escola, eu senti sempre, eu estou aqui a ser examinado. Estou aqui a ver se... E, por exemplo, quando cheguei ao técnico, foi excessivo. Aquilo eram charadas, algumas delas mesquinhas, para verem se eu passava ou não. Enquanto, na minha outra parte, na minha outra vida, que era fazer o ténis, os meus treinadores, o Vasco Pinto e o João Lagos, foram fantásticos, basicamente queriam que eu fosse o melhor que podia ser. E, portanto, uma das coisas que nós fazemos no Seixal Criativo, e eu tentei fazer também sempre na universidade, é exatamente isto. Eu vou ensinar, vou ajudar os estudantes a serem melhor que eles possam ser. É exatamente aquilo em que nós acreditamos, é muito conseguirmos potenciar para aquilo que os move, para aquilo e muitas vezes até conseguir estar com eles neste percurso, deles entenderem, porque há muito isto. Nós lidamos aqui com as primeiras idades, portanto, sinto que esta questão aspiracional ainda não se sente tanto, porque para eles ainda é muito possível. À medida que vão estando cada vez mais tempo no sistema de ensino, fica tudo cada vez mais longe, não é? Cada vez menos possível. Mas é esta questão de podermos potenciar e de muitas vezes os conseguirmos ajudar a entenderem aquilo em que eles podem acrescentar, ser bons. Eu acho que há um ponto importante, é que apesar de tudo eles têm exames, eles têm que ser bem-sucedidos nos exames. Não, e o que o professor disse é fundamental, foi o seu pai preparou para isso também, não é? Tem que ser preparado. É curioso como é que o meu pai me preparou. Eu não cometi nada de ilegal. O meu pai preparou-me ensinando-me a fazer cábulas. Proibiu-me depois de as usar. Mas ensinou-me a fazer cábulas. E eu, curiosamente, uma das vezes que fiz um teste, disse aos estudantes, vocês todos tragam cábulas. E quando eles chegaram ao teste, agora entreguem-me as cábulas e eu vou classificar-vos, as vossas cábulas. Vocês não vai haver teste. E uma cábula bem feita... Na faculdade. Uma cábula bem feita é uma síntese do conhecimento. Por exemplo, há uns irmãos que agora fizeram umas cábulas que estão a ficar célebres em inteligência artificial, porque basicamente um no MIT e outro em Stanford, eu acho que eles são de origem iraniana. Basicamente, eles fizeram umas cábulas perfeitas. Então, eles dividem as cábulas em 3 níveis. Okay? Os conhecimentos fundamentais,
depois a operacionalização dos conhecimentos fundamentais e depois os truques. Portanto, aquelas perguntas, as rasteiras. As rasteiras, Epá, é fantástico, é exatamente aquilo. E, curiosamente, quando nós estávamos a preparar os conteúdos para os alunos do Seixal Criativo, nós seguimos muito esse modelo. Epá, o que eles têm que fazer é isto, é que têm que ter os fundamentos, têm que perceber como é que se aplicam e resolvem os problemas normais, e depois as exceções, os casos excepcionais. Epá, isso, eu acho que se a escola fizesse isso e depois tivesse depois toda a outra parte de encorajar a liberdade, consegue estas duas coisas. As pessoas passam os exames e, ao mesmo tempo, ficam preparadas para serem... portanto, há este livro de um economista famoso que é os exploradores, não no sentido marxista do termo, merecem toda a sorte do mundo. E eu acho que nós temos que preparar os estudantes para serem exploradores, de diferentes tipos, cientistas, ou mesmo exploradores aventureiros, ou pessoas que criam negócios, ou whatever. Eu agora estive nos Estados Unidos 15 dias e conheci uma pessoa que toda a vida, a única coisa que fez foi desativar minas. É uma especialista mundial, de classe mundial, a desativar minas. Toda a vida dela foi ir para os campos de batalha e desativar minas. É uma forma é quase uma exploradora útil, extraordinariamente útil. Perigosamente útil. Perigosamente útil. Porque, e isto que o professor estava a dizer agora também me faz pensar na importância de efetivamente, os miúdos estarem mais presentes e de forma muito mais ativa e participativa naquilo que é o percurso deles, porque não é o que acontece. Sim. Portanto, é importante haver esta mensuração, não é? De, ok, há um exame, dá para validar, o conteúdo está validado, mas mais do que do ponto de vista do conteúdo é a percepção, uma interpretação, uma capacidade de analisar alguma situação, de ser crítico, de haver raciocínio por trás disto, mas de, durante todo este processo, eles poderem estar mais participativos. Nós aqui temos uma ferramenta, um dispositivo que usamos, que são os roteiros de estudo individual, mas estamos a falar de miúdos que conseguem colocar aqui dentro o que é curricular, não é? Dentro desta organização do caderno deles, o que é curricular, aquilo que é uma paixão deles, aquilo que é uma leitura ativa que eles queiram fazer, que tipo de pesquisa, e a partir daí eles vão organizando o dia deles. Portanto, estamos a falar de miúdos de 6, 7, 8 anos que chegam, organizam o dia ou a semana deles através deste roteiro e deste plano que foi feito de 1 para 1, ao caso do professor, mas aqui numa figura de tutor. Há esta participação. Eu faço parte deste meu processo. Isto para mim não é penoso, eu não quero estar longe da escola. Acho que a sensação aqui que se cria desde muito cedo, que é o que se pretende, é haver uma boa relação com a aprendizagem. Sem dúvida. Não é? De haver aqui também uma participação muito mais, é isso, significativa. Eu faço parte deste processo, eu quero fazer parte deste processo. Eu se calhar não vou precisar de elaborar cábulas, porque na verdade eu vou ter que fazer as minhas questões aqui de síntese, mas também tem que haver aqui esta preparação paralela para exames, para aquilo que é o exigido por aí. Então, esta questão é parte daquilo que está a falhar no modelo educativo tradicional, na sua opinião. Que competências é que acha essenciais para os jovens terem hoje? Ok, isso é uma excelente questão, porque nós hoje temos os desafios que tínhamos no passado. Nós tínhamos que ter os fundamentos nas diferentes áreas, tínhamos de ser capazes de ter capacidade crítica e capacidade criativa. Idealmente, devíamos ter a capacidade de saber fazer, que foi algo que foi sendo perdido. Mas eu agora acabei de estar 15 dias na Universidade do Texas em Austin, em Cornell e depois em Nova York. Há um enorme desafio hoje em dia que tem a ver com a inteligência artificial. E a parte da inteligência artificial tem várias componentes muito curiosas. Uma delas é que para eu usar, sobretudo estes large models, da forma mais eficiente, eu tenho que ter os fundamentos. Se eu não tiver os fundamentos... Uma coisa é, eu vou ser um criminoso e vou passar tudo só com AI, a responder a tudo, eu faço sem esforço. Isso, eventualmente, é possível. Okay? Não é desejável, mas é possível. E, portanto, e neste momento há muito esse foco. Okay? Isto vai ser a desonestidade total, as pessoas não vão aprender. E é esse o medo. Esse é o medo. Depois há outra... e depois há outro... Esse é o medo básico. Depois há o medo mais... o medo, se calhar, mais aterrador. Um dia, se calhar, como é que os humanos serão necessários?
Ok, há muitos anos, quando cheguei a Virginia Tech, tive um professor fantástico que era I.J. Good, Jack Good, que foi o assistente de Turing na Segunda Guerra a descodificar o código alemão. E foi a pessoa que escreveu um artigo, um paper, em 1965, dizendo, ok, um dia nós vamos ter seres super inteligentes. Eu depois fui o conselheiro do Stanley Kubrick no 2001 Odisseia no Espaço, e houve um conjunto de seminários e a questão era, ok, um dia vai haver seres super inteligentes e o que é que vocês vão fazer, humanos? Como é que vocês sobrevivem? E, ok, eu acho que isto vai ter... Okay, em primeiro lugar, só vai haver a chamada inteligência artificial a sério daqui a 30 anos. Okay? Neste momento, de qualquer forma, todas as semanas nós vemos que há capacidades acrescidas. Eu só consigo utilizar essas capacidades se eu tiver os fundamentos. Portanto, eu tenho que ter os fundamentos. Portanto, a questão é em que fase da aprendizagem é que eu posso começar a usar a AI a sério. Na sua opinião, quando? Eu honestamente, não, acho que em primeiro lugar tem que ser tem que aprender os fundamentos. Eu acho que desde o instante zero, pá, é difícil porque vai dar uma noção de facilidade, porque a aprendizagem tem que ter alguma dificuldade. Se eu tenho algo que faz imediatamente, eu quero aprender a fazer vídeos. Eu agora chego à AI e tenho um vídeo. Eu acho que tem que haver esta componente de eu saber fazer. Aliás, eu tenho que saber, se calhar, até os fundamentos de como é que aqueles modelos funcionam, para os poder utilizar. Portanto, eu acho que tem que haver um ensino fundamental básico ainda. Epá, depois, obviamente, a partir de uma certa altura, a AI é como... imaginem que eu sou um sprinter de 100 metros e agora tenho um exoesqueleto que me faz correr muito mais rápido. Mas eu tenho que ser o corredor de 100 metros. Eu não posso correr logo com o exoesqueleto. E eu acho que na aprendizagem é um pouco isso. Eu tenho que aprender, depois tenho a parte AI. Agora, a parte AI permite-nos olhar de formas muito diferentes para o que vai ser o mundo futuro e as organizações e até os negócios. Por exemplo, eu acho que Portugal tem imenso a ganhar olhando para a AI, porque pode ser um país rico, não a fazer os negócios tradicionais, mas de formas completamente inesperadas. Por exemplo, nós temos o oceano. Temos uma área económica exclusiva do tamanho da Europa. E, portanto, nós podemos olhar para o oceano como uma parte física, mas podemos também olhar para o oceano sob o ponto de vista de conhecimento. É uma fonte de conhecimento gigante, okay? Se for monitorizado, se for estudado. Okay? E se nós construirmos um modelo fundacional sobre o nosso oceano, sobre o conhecimento do nosso oceano, nós temos algo que tem um valor enorme, porque a partir daí eu posso usar esse modelo fundacional para descobrir os novos produtos farmacêuticos, eu posso usar para descobrir a nova alimentação. Okay? Portanto, eu tenho que olhar para a AI nesta base também. Eu, se for criativo, eu estou a construir um AI, um modelo fundacional, ou agentes, o que for, que me vão ajudar tremendamente. Okay? E, portanto, eu não posso ver aquilo como... Aquilo é o meu companheiro, aquilo é o meu parceiro, aquilo é o meu parceiro que me pode ajudar a fazer algo impensável. A mesma coisa, por exemplo, a proteção dos ecossistemas. Eu posso olhar para isto desta forma. O que eu vou fazer é recolher toda a informação e criar um modelo de AI que me vai permitir, eventualmente, criar riqueza. Esse é um ângulo. Depois há o outro ângulo, que é... eu estou aqui a pensar em algo que falta a Portugal. Portugal não tem produtos. Tem vinho, tem o Ronaldo, nós não criamos produtos. Nós não criamos produtos porquê? Acho que não criamos produtos porque, para eu criar produto, eu preciso fazer duas coisas. Uma é a componente do jogo, que é eu saber fazer um produto. E depois há o outro, que é o jogo em cima do jogo, que é, agora como é que eu vou fazer marketing, comunicação, vender o produto. Portanto, certo, mas o foco está em quem fez o produto e é essa pessoa que vai à procura do resto. Saber fazer o produto é a base. Nós não temos essa base. Nós não fazemos. Nós estamos a estudar para ir fazer... para fazer produtos para outros. Não nós imaginarmos os produtos, não nós criarmos os produtos, não nós desenvolvemos os produtos, não nós levamos para o mundo. Todos os países fizeram isso, ficaram ricos.
todos os outros exportam talento para os países ricos. E nós estamos, infelizmente, ainda neste caso. E um dos objetivos do Social Criativo, epá, e de muitas das coisas que eu tenho feito, e que eu acho que o sistema educativo devia fazer, era exatamente isso. Porque nós temos o talento para competir, fazendo produtos e depois vendendo os produtos globalmente. E não fazemos isso. E é por isso que nós não temos as empresas com as margens que permitem aumentar os salários. E é por isso para que Portugal é este país maravilhoso, mas ainda pobre. Isso agora pegando no que o professor acabou de dizer e considerando aqui numa outra escala, mas já o que nós fazemos aqui desde as primeiras idades e que deve ser, na verdade, potenciado desde cedo, é esta questão de quase que o saber pedir ajuda. Esta forma de conseguirmos criar aqui uma rede de comunidade de, ok, olha, eu sei, eu tenho isto, eu agora sei que para dar o próximo passo é preciso isto, portanto também tem que haver este conhecimento da minha parte ou de alguém que me acompanha para me alertar para isto, olha, que bom, isto já aqui está, agora falta isto. E haver aqui esta rede de apoio, esta questão aqui de comunidade, mas também de perceber a quem é que eu posso pedir ajuda e o que é que eu preciso. Sem dúvida. Essa é uma noção importantíssima, porque essa é a noção da criação do ecossistema que permite o desenvolvimento. E esse é um dos problemas que nós temos em Portugal. Nós não temos verdadeiramente... temos um princípio de ecossistema. A enorme diferença que eu sinto em ir aqui da Nova, por exemplo, ao MIT, é que o MIT criou um ecossistema ao longo de 60 anos, em que, se eu tenho uma ideia, eu vou ter o apoio tudo para que essa ideia seja convertida num produto, até ao fim. Porque vou buscar exatamente as pessoas que me vão ajudar. Mas isso é o que o professor faz no Social Criativo. É o que eu tento fazer. A sua rede de contactos é o que está a potenciar. É o que eu tento fazer, porque basicamente é o exemplo. Quer dizer, um miúdo no MIT tem uma ideia que aqui em Portugal é banal. Ok. Gerir as ligas de futebol nos Estados Unidos. Portanto, foi um espanhol de Madrid que me disse, eu vou fazer um sistema de gestão das ligas de futebol nos Estados Unidos. Ele disse-me, olha, nos Estados Unidos há o maior número de ligas de futebol no mundo, as pessoas não sabem. E, portanto, eles têm dinheiro e, portanto, eu vou fazer um sistema... e depois ele vai pedir ajuda às pessoas que têm o contactos no mundo do futebol, as pessoas que têm os contactos nos mídias, as pessoas que têm o dinheiro, as pessoas que sabem fazer produtos. Portanto, ele tem um ecossistema. Nós aqui não temos esse ecossistema estruturado. As universidades abandonaram ou têm, de uma forma muito reduzida, essa noção do ecossistema para ajudar os estudantes que têm uma ideia a levá-la ao mundo. E isso, de facto, eu acho que começa exatamente na escola. Na escola, a pessoa tem que se habituar a pedir ajuda e ter alguém que a ajude. Exato, e é isso mesmo, e a conseguir entender que o que eu tenho vai até aqui, agora para que isto possa ser potenciado e potencializado, eu tenho que me dirigir até... Ninguém é um super-homem, uma super-mulher que vai fazer tudo, é impossível. E, portanto, esse conceito de ajuda é importantíssimo, é fundamental. É o ecossistema. Eu acho que, por outro lado, há um americano que está agora em Portugal que diz, vocês têm que abandonar o desejo de criar um modelo do Silicon Valley, mas criar um modelo do Silicon Valley. Vocês são um povo porreiro, que almoça com o tempo, que se ajudam uns aos outros. E vocês têm que transpor essas qualidades para, de facto, o mundo real, o mundo dos negócios. E eu acho que esse também é algo verdadeiramente importante. Porque, apesar de tudo, ainda está na nossa gênese. Ainda há uma resta de solidariedade em Portugal. Porque é curioso, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm um ecossistema para os negócios e depois não há nenhuma solidariedade social. Portanto, nós temos exatamente o oposto. Temos a solidariedade social e familiar, mas depois chega-se aos negócios e é uma selva. E é curioso que no mundo da selva, que lá, um tipo está isolado, depois nos negócios uma pessoa tem o apoio, porque há uma lógica de interesse, enquanto aqui a nossa lógica é humana. Sim, exato, a base é Mas eu acho que nós temos de transpor a lógica humana também para a lógica negocial. Portanto, aqui é quase ao contrário. No mundo dos negócios é terrível, não há apoios nenhuns. E depois, na parte humana, um tipo tem os amigos, tem as famílias. Eu acho que em América é exatamente o oposto. É um tipo que tem parte social, um tipo está lá na sua casa no subúrbio e vai para o trabalho e nem vê os pais, não há conceitos familiares e social. Mas depois, quando um gajo está no trabalho, um tipo tem o apoio porque é a lógica do interesse. Interessa a todos ganham. Uma das coisas que muitas famílias, quando nos visitam, pessoas curiosas, professores e afins, e que chama muito a atenção, é efetivamente o nosso espaço exterior.
Sim. qualquer escola, qualquer espaço associado à Open Learning School, salta muito à vista todo este verde, estes metros quadrados de pomar, de horta, animais até, das crianças cá fora, felizes. E há quem, sem nos conhecer efetivamente, remeta para algumas pedagogias que se distanciam da tecnologia para a educação. Nós, na verdade, somos diferenciadores também por isso, porque, na verdade, nós incluímos a tecnologia Sim. na nossa aprendizagem, no nosso dia-a-dia. E a pergunta aqui é, como é que a tecnologia deve ser usada para transformar a educação? Ok, isso é uma ótima pergunta e extraordinariamente difícil, porque nós temos visto em Portugal a introdução da tecnologia na escola ter quase o efeito oposto àquilo que era pretendido. Primeiro de tudo, complicar a vida aos professores. Exato. Antigamente nós escrevíamos no quadro e agora temos quadros interativos, funcionam ou não. Portanto, depois, muitas vezes, era importante que os estudantes percebessem como é que simples manipulações algébricas funcionam e a parte tecnológica, no fundo, dá-lhes uns atalhos e impede a melhor aprendizagem. Portanto, agora, o que eu acho aqui é que, ao mesmo tempo, eu acho que isso foi uma das coisas que nos levou no Seixal a tentar, no princípio, mostrar os fundamentos da tecnologia. É, se eles perceberem os fundamentos, olham para a tecnologia de uma forma completamente diferente. E olhar para os fundamentos tem muito a ver com, muitas vezes, com os sonhos iniciais das pessoas que criaram as tecnologias. Porquê é que eu criei óculos de realidade aumentada? Por exemplo, uma das coisas que me fez gostar imenso de matemática foi ver os primeiros... Isso foi um trabalho que o Bill Gates fez, que foi fantástico, foi buscar os primeiros papers dos Aristóteles, todos os papers fundacionais em matemática. Descartes. Ok, uma pessoa está a ler ali a base e percebe porque é que ele pensou assim. Ok, e eu acho que a tecnologia é igual. No momento em que eu acho que a tecnologia deve ser introduzida muito dessa forma. Como é que as pessoas que inventaram aquela tecnologia, que problema é que eles estavam a tentar resolver? O tipo que inventou a mouse. O tipo... Ok, e isso dessa forma, uma pessoa olha para a tecnologia como algo que me está a ajudar e não um artefacto que está ali que me se calhar permite ser preguiçoso ou não pensar. Okay? Portanto, eu acho que a introdução da tecnologia deve ser feita de uma forma que eles percebam como é que aquilo foi criado. E mais, que eles podem criar. Portanto, há um programa na Coreia, portanto, o Ministério da Educação da Coreia tem um departamento criativo, que é o COFAC, e eu descobri esses manuais por acaso. Portanto, eles fizeram um programa até ao 9º ano em que os estudantes tinham 10 áreas em que aprendiam a fazer. Aprendiam a fazer um satélite, aprendiam a fazer óculos de realidade virtual, aprendiam a fazer um jogo, aprendiam a usar o CRISPR, aprendiam a fazer várias áreas. Okay? E esses manuais, que eu por acaso fiz o download antes de desaparecerem na rede, e tenho alguns, são extraordinariamente bem feitos, porque têm exatamente isso. Como é que isto começou? Foi este cientista que pensou, queria resolver este problema, okay? E isto está aqui. E agora, tu um dia se calhar vais levar isto mais longe. Se isto advém também de algum pensamento crítico que já é necessário, alguma maturidade que já Sim, eu acho que depende das idades, Exato. é óbvio. Eu não chego a um miúdo de 6 anos, olha, alguém aprendeu os zeros e um... não, Claro, claro. Mas eu acho que algures no tempo é muito importante eles perceberem como é que as coisas surgiram e como é que foram feitas, qual é a base, quais são os desafios. Mais uma vez, a importância de quem os acompanha e de quem os orienta, de os Sem poder dúvida. também sensibilizar para este olhar diferente sobre... Eu acho que há dois pontos importantes, e agora comparando o AI com a parte humana, porque está toda a gente a dizer as pessoas vão ser irrelevantes e vai ser tudo AI, vamos ter tutores. E eu acho que há duas partes importantes. Uma delas é que isto foi uma experiência horrível na semana passada, porque eu tenho aqui uma casa no MEC e houve um jardineiro que cortou a minha fibra óptica. E então eu cheguei ao sistema, que é da AI, eu não digo a empresa, é horrível. Horrível, para tentar agendar uma pessoa a ir lá. Quer dizer, esta parte simples. Não sei o quê, agendar, matemática. Respondi. 3 horas neste processo. Depois descobri um número
aquele 16.200, que é muito útil. Liguei para o 16.200 e finalmente tenho uma voz humana. Epá, em 2 minutos resolvi. Okay? Portanto, eu acho que a parte humana é extraordinariamente importante em muitos casos. Okay? É impossível ser iluminado e é estupidamente iluminada. Porque é muito mais eficiente para uma firma, em muitos casos, ter a parte humana. E esse é um desafio. Mas há outra parte que é muito curiosa. Eu tive uma vez num painel com Rui Costa, que era da Fundação Chaval agora está nos Estados Unidos, e um padre, que eu não digo o nome, mas que foi... Epá, nós estávamos entusiasmadíssimos a falar de robôs e da parte de inteligência artificial. E o padre disse, epá, tudo bem e tal, mas eu estudei no meu doutoramento a alma. a alma humana. E eu, epá, como é que vocês vão incorporar a alma humana? Como é que nós, no meio deste processo todo evolutivo, nós vamos... Epá, vocês vão dar a alma humana aos AIs? Epá, como é que nós, humanos, vamos subsistir? Então eu resolvi ir ler até o doutoramento dele e ler tudo sobre a alma. E eu não sou nada religioso, devo dizer. E basicamente eu achei que ele tinha razão, que é algo extraordinariamente importante. Portanto, quando uma pessoa olha para estes estudantes, eles são pessoas e têm uma alma, que é algo muito difícil de definir, e tem vários contornos, mas que é importante e que faz deles humanos e que nos... Ok, e portanto, isso leva-nos a outro ponto sobre a educação que é muito importante, é que quando as pessoas dizem que, ok, agora vamos ter tutores e os tutores vão ser eventualmente úteis, há um ponto fundamental que é o cuidado, este cuidado humano. Não, e nós falámos ao longo desta nossa conversa, Sim. nós percebemos já em diversos pontos a importância destas pessoas que os acompanham, estes jovens, não é? Sim. E esta importância no olhar, no estabelecimento de relação, em É conseguir importantíssimo. perceber. No Seixal Criativo, o papel dos mentores, que são para estudantes do ensino secundário do Seixal, dos professores, de toda aquela comunidade, é que nós temos o cuidado humano. A proximidade, a relação. O cuidado humano não escala. Portanto, o que entusiasma os investidores em relação ao ensino por tutores é que aquilo vai escalar, mas aquilo não vai dar resultados. Bem, portanto, imagine-se, por exemplo, chegar aqui à Academia de Benfica e agora substituir os treinadores todos humanos por tutores da AI. Só para esclarecer, o António aqui tem-se referido a tutor como esta figura não humana da AI que Sim, dá este sim. apoio. No Open Learning School, o tutor é a figura típica de escola de um professor ou de um Ok. mentor, como já referi muitas vezes Sim. que acontece no Seixal Criativo. Só para Ok, deixar com aqui esta certeza. nota. Estava-nos a dizer aqui, imagino o que era agora ali no Não, a centro de Academia de estágios, não é? Benfica, a Academia de Benfica agora é tudo AI e não há treinadores humanos. É um desastre. Porque depois até esta questão, eu pelo menos das vezes que já lá fui, eu vi até a proximidade que vocês têm, não só com os jovens, como com as famílias dos jovens, com os jovens que até podem naquele momento não estar a desenvolver ali nenhum projeto, mas que vão porque aquele é um espaço que eles consideram seguro, socialmente aceito, adequado, com pessoas pessoas onde eles se revêem, não é? Portanto, está ali um grupo que se cria. Eu cruzei-me até com jovens que estavam a fazer preparação para exames na altura. E na altura, eu lembro-me de ter conversado consigo e ter questionado. Então, mas neste momento eles não estão em nenhum projeto. Não. É um espaço agora para onde eles vieram. Está agora ali um bocadinho em pausa ao projeto. E é mais do que isso, não é? Um espaço humano, no Sim, fundo, também. basicamente, a parte humana é essencial, sim. E diga-me lá o que é pensar fora da caixa. Como é que isto se cultiva nos Meu jovens? Deus, é extraordinariamente... ok. Se é que isto é uma coisa que se cultiva ou se é uma Não, coisa que não se cultiva, corta, sério. não é? Eu, Mas por que se acaso, cultiva. sim, foi uma das áreas que eu resolvi investir. Como é que as mentes mais criativas funcionam e como é que elas têm a criatividade. Portanto, basicamente, uma das pessoas que mais me inspirou foi a história do Percy Diaconis. Percy Diaconis era um miúdo que saiu de casa aos 15 anos para ser ilusionista e dos 15 aos 25 anos percorreu os bares em toda a América. E aos 25 anos estava num bar em Nova Iorque e o editor de matemática da Scientific American, Marvin Garner, falou com ele e disse: tens um talento fantástico e eu pago os teus estudos. Então ele foi para a Columbia e doutorou-se em matemática e depois foi para Stanford e é um dos tipos mais criativos da história. E um dia perguntaram como é que tens tantas ideias, como é que
Pensas fora da caixa todo o tempo. Como é que tem... E ele disse, eu comecei a fazer experiências e a experiência que foi mais bem sucedida foi ir para a biblioteca na zona das revistas de várias áreas científicas e eu fui buscar revistas aleatoriamente, sentei-me numa mesa e comecei a abrir as revistas, só vi os índices e as páginas e as ideias brotaram. Okay? Então eu decidi fazer o mesmo. Eu cheguei à Biblioteca da Nova, que é bem mais modesta, e resolvi ir buscar revistas de vários sítios, abria, era igual. E, portanto, o estímulo aleatório de várias áreas, nós fomos forçados com o estímulo aleatório a ligar todas aquelas peças. É como fazer um puzzle. Eu estou a ligar aquelas peças, subitamente, isto é uma ideia nova. Então eu disse, isto é espetacular. Então eu criei uma comunidade que existe, que é... que ainda usa esta coisa horrível que é o Facebook, porque era prático na altura, em que um tipo mete todo o tempo as contribuições de toneladas de áreas que temos uma comunidade de 550 pessoas, portanto temos todo o tempo as coisas mais loucas e eu todos os domingos sintetizo aquilo em algo que vai para 1000 pessoas, amigos meus no mundo inteiro, que é o Sunday News. Okay? E graças a isso eu tenho mantido eu e muitas das pessoas que estão nesta comunidade temos este estímulo aleatório todo o tempo, que percorre várias áreas. E sente que, na verdade, é altamente potenciador destas eu acho que esse é o segredo. ideias. Eu acho que é o segredo, por exemplo, eu acho que é o segredo em muitas dos tipos mais criativos, é o estímulo aleatório de várias áreas. Se eu estou naquela minha área e faço a mesma, nunca vou sair. Portanto, uma pessoa tem que sair. Depois, há pessoas no mundo que uma pessoa tem que percorrer, porque elas próprias fazem isso todo o tempo. E, portanto, isto é uma segunda derivada. Portanto, há pessoas extraordinariamente criativas que convém revisitar, porque depois eu posso misturar as ideias deles. E há tipos, há pessoas notáveis e incrivelmente criativas que eu tento revisitar todas as semanas portanto, depois... E, por exemplo, eu, no caso do Seixal Criativo e todos os meus estudantes são incentivados a fazer o mesmo, porque... E sentem a mesma coisa, eles também sentem essa... há uns que sentem mais do que outros, porque ao mesmo tempo existe tempo. Portanto, nada é de borla. Okay? Isto não é mágico. É um investimento, claro. Isto é um investimento que tem que fazer, mas eu acho que é ultra compensador. Em termos de uma iniciativa nacional, que eu acho que é muito importante ter, vem muito de algo que nós trabalhamos no Brasil. E no Brasil houve uma iniciativa muito gira, que foi a nuvem de livros. Portanto, o que se fez foi escolher as 10.000 obras mais importantes da história da humanidade, colocá-las à disposição de todos os estudantes, gratuitamente, e criar grupos de leitura e discussão. E esse processo foi muito, muito giro. E eu acho que era algo que é fazível, porque esses 10.000 livros nem sequer já têm direitos de autor, é possível digitalizá-los, e esse programa de leitura é transformador, é extraordinariamente importante eu nunca analisei nem vi o impacto no Brasil, isto já foi feito há muitos, muitos anos, mas eu acho que era algo que eu cheguei a falar aqui com a Biblioteca Municipal do Seixal para fazer algo como isso, nós darmos quais são as obras que as pessoas devem ler e que devem discutir, porque essa componente, a componente é importantíssima para perceber que o mundo não é preto e branco, que há muitas nuances, que há a parte humana, para além de aprender a escrever e ser a base da escrita criativa, e é muito curioso que muitas das pessoas que são mais bem-sucedidas no mercado de trabalho agora nos Estados Unidos são os escritores criativos, porque os OpenAIs, porque os modelos de inteligência artificial precisam deles. Portanto, Obrigada. Nada. Obrigada e obrigada a todos. E até à próxima.